paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor, que é digno de honra, glória e de toda a exaltação. Vamos orar ao Senhor para iniciar o nosso culto, né? Essa semana nós estamos cultuando ao Senhor, né? Devocionando. Você aí do outro lado, eu aqui, mas a gente compartilhando essa palavra do que Deus tem trazido ao nosso coração e a gente podendo compartilhar com cada um de vocês, não é? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome porque tu és santo, tu és maravilhoso. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor e a tua misericórdia, ó Deus, nos alcança. A tua misericórdia, ela é renovada a cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela noite tranquila, de um sono reparador, tranquilo. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida deste dia, por estar com perfeita saúde, ó Deus, com todos os nossos órgãos se movendo. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Deus, por o Senhor falar conosco, o Senhor trazer ao nosso coração o desejo de estar diante da Tua presença, Pai, buscando a Tua face. Que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento convidando a cada uma das pessoas, ó Deus, para ouvir da Tua palavra, receber da Tua parte e principalmente entregar toda a sua adoração ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de toda exaltação. Fica conosco, ó Deus, neste culto, fala aos nossos corações, fala, ó Deus, ao coração de cada um, para que o nosso coração e a nossa mente esteja cativa ao Senhor e o nosso coração pronto para receber da Tua parte, ó Deus, e a nossa vida disposta, disponível, Deus, para obedecer a Tua palavra, os Teus ensinamentos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graça e paz para você que está entrando agora, tá bom? Cuidando de ovelhas entre os matagais, descendo o leão urso, para defender a que era do seu pai, sem aparência, estrutura e formosura. Mas ele me viu. Meus irmãos tinham mais jeito, Eliabe tinha a estrutura, Samá tinha a altura, Abinadab cara de rei. Mas ele me viu. De repente ouço entre os matagais alguém chamar meu nome. Estou enquanto vocês não chegarem em casa, ninguém come. E ao chegarem já me viram som, e uma força sobrenatural me substituiu. Alguém pensou que eu iria morrer dos matagais, mas ele me viu. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas ele me viu, ele me viu, ele me viu. Quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, para que ele possa se revoltou. Escolhe, está escolhido, é dele o querer. Levar na favela, na prisão, na roça, escolhe se mal, se perguntar a idade. Você vai lá, pode se alegrar porque ele viu você. Por sua vez, ele viu você sem identificar, ele viu você sem você dar o nome, ele viu você sem a fila andar, ele viu você tentando se atenção, ele viu você entre os seus irmãos.
Cante, adore, exalte e receba poder, porque Ele viu você. Tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas Ele me viu, Ele me viu, Ele me viu. E quando Ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois se pra Ele não importa se é estileiro ou doutor, Ele escolhe, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda salvou na roça, na cidade, escolhe o menor sem ter caridade. Pode se alegrar, pois Ele viu você. Ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você sem identificar. Ele viu você sem se dar nome. Ele viu você sem a fila andar. Ele viu você, receba então. Viu você entre os seus irmãos. Cante, adore, exalte e receba poder, porque Ele viu você. Amém? Glória a Deus. Então aí as minhas companheirinhas de sempre, né? Dando aí glória a Jesus, porque Ele tem visto você, tem visto a mim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Se de você Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar, não existe amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim, Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Alguém pode até desistir de mim, de você, mas Deus não desiste de você. Pode passar os anos que for, as horas que for, o tempo que for, Ele não desiste de você, porque Ele viu você, Ele vê você, Ele olha para você, Ele está vendo você. Desiste, Ele não desiste. Ele não, obrigada, Cris, esses coraçãozinhos aí, explosão de coração de amor, muito obrigada. Não importa o que você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de Bruninha aí, também mandando os coraçãozinhos, né, Bruninha? Com você, Ele compreende o seu caminhar. Não existe amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Não existe amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém? Glória a Deus. E tem um louvor que eu tô procurando aqui, também tem amor e ciúme rolando também, né? Tá só ligada. Aí tem gente que não dá o abraço a você não, tá com ciúme ou não. Aí eu nem ligo, aí eu digo, eu sou transparente. Não que as pessoas não sejam, tô dizendo, respondendo por mim. Mas esse louvor deixa eu ver se eu encontrei a letra. Não. Poxa, é um corinho. É um corinho que diz: saiba que Jesus, Ele te ama e quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Saiba que Jesus,
Ele te ama e quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, ele continua a te amar, porque Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de amar você. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de amar você. E fiquei com vergonha, né, de cantar, tava botando o som, tentando procurar para sair o som, né, porque ontem eu cantei um corinho que é antigo, né, e daí Bruninha até mandou para mim, né, a canção, encontrou, né, com uma cantora, uma cantora, né, cantando, e aí ela tava falando, né, não, mas na sua voz fica diferente, né, assim, que transmite, né, assim, e eu louvo a Deus, porque embora, né, a enfermidade quis calar a minha voz, né, assim, embora, né, muito rouca desde pequeno, o timbre da minha voz, né, assim, mas eu nunca deixei de louvar ao Senhor, né, nunca deixei de ministrar a palavra do Senhor, porque eu entendo que a palavra do Senhor diz que todo ser que respira louva ao Senhor, né, não sou uma cantora, né, não sei os tons, né, as vibrações, né, todas aquelas estudo que tem, né, sobre o cântico, né, o cantar, mas eu me apego no que diz a palavra, e sempre que eu ouvia, né, assim, às vezes até algumas críticas, né, a sua voz é até doce, né, assim, quando não tá braba, né, assim, até doce, mas é muito infantil, né, assim, porque às vezes as pessoas querem mudar até a sua voz, até o seu jeito de falar, né, assim, o seu jeito de cantar, e querendo se moldar aos seus padrões, né, assim. E daí uma vez eu me lembro, né, assim, de ter uma visão, né, de Deus meu Pai, né, Deus meu Pai. E eu estava cantando e a voz estava chorando, embargada, né, assim, e eu, nossa, até eu achei que estava tão desafinado, né, assim, por eu estar chorando, estava embargada a voz. E naquele momento eu ouvi, né, o meu Pai, né, me abraçando, meu Pai Celestial me abraçando e dizendo, que lindo, filha, que voz linda, como Deus é o nosso Pai Coruja, né? E eu tava dizendo isso pra Bruninha, né? Eu disse, não vale, né, Bruninha? Que é coruja, né? Assim. E né, eu já ouvi também, né, pastora Cris, Camilinha, né, que tem sido bênção na minha vida, né? Como ela falou, pastora, eu nem sinto a necessidade de assistir, né, algumas lives ou ir para outro culto, porque o Senhor me faz me sentir completa, né, realizada, né, suprida, né, com o cuidado, com a palavra. Eu disse, nossa, meu Deus, que responsabilidade, né? Pastora Cris, que ontem estava até falando, né, é diferente, né, a unção que tem na sua vida, né, assim, é sua mesmo, né, assim, e é bom estar perto, né, por isso que você tem que, ela não disse nessa frase, né, mas tipo, aceitar que as pessoas gostam e querem estar perto, e eu disse, ó Deus, muito obrigado, porque é o Senhor que faz isso, como eu reconheço que é o Senhor que faz isso, né, e aí, quando, nessa manhã, eu pedindo, né, ao Senhor e esperando que o Senhor viesse trazer uma palavra ao meu coração, né, assim, mesmo Deus nos vendo
em qualquer situação, até vendo na situação de pecado, onde você está, porque às vezes a gente pensa, né, que vai fazer um pecado tão escondido, né, escondido até na mente, né, ou seja, ninguém vê, porque na mente só quem conhece é o Senhor, né, assim, e possa estar escondido, alguém até esconder, né, falar, né, ter jeito, né, de, eu sou fiel, né, eu não penso isso, né, eu não desejo o próximo, ou o marido do próximo, ou a esposa, né, do próximo, né, assim, mas o Deus que ele vê a tua aflição, vê a tua dor, de onde você está, também ele vê, né, os teus pensamentos, ele vê, né, e foi na hora Deus me trouxe esse cântico e essa palavra que nessa manhã eu quero ministrar com você, tá certo? Que justamente fala sobre e eu queria que você pudesse, né, abrir aí. Obrigada, Bruninha, obrigada, pastora Cris, né, que está aí falando. Ainda bem que fica salvo só a live, né? Não fica os comentários, que aí eu fico mais com vergonha ainda. Abra aí a sua Bíblia em 3 textos que nós vamos nessa manhã ler. 1 Samuel 16. Tenho agradecido a Bruninha, que sempre tem enviado aí também, né, para minha irmã, né, quando tem live ela sai mandando. Muito obrigada, né, a cada uma que tem compartilhado, né, avisado, porque o Instagram, né, tem demorado, né, assim, entrou agora nossa irmã Ivanilza, Deus abençoe, né, vamos lá, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Samuel unge a Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vem sacrificar ao Senhor, consagrar-se e consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar e Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse:
o Senhor não escolheu nenhum destes. E então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e veio, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Abra ainda a sua Bíblia no livro de João. No livro de João, capítulo 1, o versículo 43 até o 48. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximar, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Ainda abra aí em Apocalipse. Apocalipse 2, 3, tá certo? 2 e 3, capítulo 2 e capítulo 3, e daí eu vou citar alguns versículos. João, quando estava na ilha de Patmos, né, a gente estudou, né, ele tinha sido levado, né, quando a igreja, Jesus ressuscitou e a igreja, né, os seus discípulos ficaram dispersos de cada um, e aí levaram João para a ilha de Patmos, para que lá ele morresse, né? E lá na ilha de Patmos, o Senhor dá a visão, e aí João escreve, né, o livro de Apocalipse. E aí o Senhor dá a visão sobre as cartas a cada igreja. E observe que, muito particular, né, o Senhor vai falar, e aí eu vou estar dando os versículos, tá certo? A carta à igreja de Éfeso, versículo 2. Aí eu vou estar sempre dizendo só a parte inicial do versículo, tá certo? Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua presença. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. A igreja de Esmirna, 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A carta à igreja de Pérgamo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas,
minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. A carta à igreja de Tiatira, versículo 19, do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei como você está fazendo, mais agora do que no princípio. A carta, capítulo 3, a carta à igreja de Sardes, versículo 1, né? Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A carta à igreja de Filadélfia, versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Ainda no capítulo 3, a carta à igreja de Laodiceia, versículo 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. E aí, né, assim, quando eu estava pedindo, né, uma palavra ao Senhor, e o Senhor falando ao meu coração a respeito dessa palavra, né, assim, e eu me lembrei logo desse louvor. E quando eu lembrei desse louvor, eu também lembrei dessas passagens, quando o Senhor nos afirma, né, o quanto Ele nos vê. Ele nos vê, Ele vê as nossas obras, Ele vê o que a gente faz, Ele vê o que a gente pensa, Ele vê o que a gente sente, Ele vê onde a gente está, Ele vê onde a gente se esconde, Ele vê onde a gente rejeita, Ele nos vê, né, quando estamos fazendo algo ou não, Ele vê. Um Deus que vê, né? A Bíblia vai dizer, e lá no livro de Provérbios também, vai ensinar, e no livro no Cânticos de Salmo, vai dizer que os olhos do Senhor estão por todo o lugar, a contemplar os maus e os bons, né? Ou seja, porque tem gente que acha, né, que Deus, ele só vê, né, e ele precisa e ele tem que ver só quando você precisa, quando você está necessitando, quando você quer um milagre da parte de Deus, né, assim. E esquece que Deus vai ver você em toda e qualquer circunstância. Lá no livro ainda queria que você abrisse, porque veio agora quentinho, eu nem tinha me lembrado desse texto, mas abra lá, por favor, no Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, verso 14. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinado para ti foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe, querido, ainda que não existisse até formação minha e sua, antes de eu e você ainda ter sido formado, o Senhor nos viu. O Senhor nos viu, o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu. Observe lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 1 e o versículo 8, você vai ver o Senhor chamando a Jeremias e diz o quê? Antes de te formar, eu o escolhi e designei profetas às nações. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar.
né? Então, observe que essa palavra, né, assim, não é simplesmente uma mera palavra de Deus, ele só me vê e ele tem que ver somente no momento em que eu estou precisando do auxílio, do socorro dele, né, assim, da presença dele para me abençoar, como eu já falei, né? Os contos de fadas, né, que mostram aí, né, o gênio na lâmpada, que aí você esfrega a lâmpada e aí, né, com poder limitado, até na magia, né, na fantasia da história, né, você só pode pedir você só pode ter 3 desejos para ser realizado, né? Alguém, querido, que muitas vezes acha e esquece que Deus vê. Ele nos vê. Um Deus, querido, que mesmo antes da nossa existência, né, assim, e hoje eu fiquei pensando assim, nossa, que Deus mega ultra, não tem palavras para dizer o quanto ele é tremendo. Porque sabia você que Deus viu esse dia, hoje, Deus já tinha visto, antes de me formar, antes de eu nascer, antes de você nascer, antes de eu te conhecer, antes de você me conhecer, Deus já tinha visto essa live, essa tecnologia, essa ministração, essa sua participação aí, ele tinha visto. Assim como ele viu Natanael, né? Assim, toda vez que agora eu vejo leio essa palavra, eu me lembro de Camilinha, né? Foi impactante assim para ela, né? Lá na casa de Bruninha, quando eu estava ministrando essa palavra aí, ela falou, né? Assim, o quanto essa palavra ficou, né, marcante na vida dela, né? Um Deus querido que Natanael, quando pequeno, né, assim, e aí o rei Herodes manda matar todas as crianças, porque ele queria matar ao Senhor Jesus, né? Manda exterminar todas as crianças, sua mãe, né? O coloca debaixo, né, de uma folha de figueira, né, assim, e ele fica lá e os soldados, né, não o vê. E aí o Senhor, quando ele está passando pela Galileia e ele está, né, trazendo a ministração, ele chama Filipe e Filipe chama Natanael. E aí observe que o Senhor diz, aí há um israelita onde não há falsidade. Um Deus que conhecia o coração de Natanael. Um coração, querido, que quando Filipe disse assim, vem, vede, né, um galileu falando, e ele disse, pode vir alguma coisa boa, né? Ou seja, Deus, quando disse não tinha falsidade, porque ele não precisou se enfeitar, mentir, né, assim, dizer que acreditava, dizer que recebia, quando ele sabia que de Nazaré não vinha coisa boa. E ele não mentiu, e por isso Deus diz, aí um israelita, onde não há falsidade. Ele não quis, tipo, aparecer, se enfeitar, se arrumar, né? Ser algo por fora, né? Dizer, eu creio, eu recebo essa palavra, eu sou de Deus, eu faço isso. E o Deus que diz, eu vi você quando você estava ainda debaixo da figueira, escondido, onde ninguém vê, onde ninguém pega, onde ninguém te descobre. Esse mesmo Deus que vê nessa passagem de Davi e Samuel, quando Samuel, o profeta, né, Samuel vai, né, por ordem do Senhor Jesus, porque o Senhor já havia rejeitado a Saul, em que o povo tinha escolhido, e Deus permitiu, porque às vezes Deus permite, sim, tem a vontade permissiva do Senhor, né? Ele o rejeita, mas observe que o Senhor disse, leve, Samuel, porém, disse, o Senhor diz,
encha, né, um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Convide a Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Então, observe que o texto mostra algo muito claro sobre uma escolha, sobre um ver de Jesus, que o próprio Samuel, o próprio profeta em que Deus havia enviado, o Senhor traz logo uma palavra para ele, para o profeta Samuel, dizendo: olha, você vai ungir porque eu escolhi um dos filhos de Jessé. Então, Samuel não deveria ter sido precipitado, né, assim, quando logo viu Samar, achar que era por causa da sua aparência, da sua estatura, porque Deus havia o chamado Samuel para ir a Belém, a casa de Jessé, mas o Senhor dá a ordem e a direção correta. Ele diz o seguinte: eu escolhi um dos filhos de Jessé. O Senhor não diz o nome a Samuel, mas o Senhor diz: você só ungirá a quem eu o indicar. Haveria uma indicação de Deus, haveria um sinal de Deus, haveria uma revelação de Deus, haveria um mostrar de Deus. Porque um Deus que vê onde um homem não vê. Por isso que eu quis ler esse texto, mas também quis ler o texto de Natanael e ler também as cartas que João enviou a cada uma das igrejas. Porque é um Deus que nos vê, é um Deus que nos conhece, conhece as nossas obras, conhece o nosso pensamento, conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa força, conhece, querida, a nossa dedicação, conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração. Porque ele diz: conheço o seu coração, eu conheço a força de vontade. Vocês estavam fracos, mas vocês se esforçaram, vocês se mantiveram, né? Ou seja, um Deus que vê também o teu esforço. Não pense você que a gente pode enganar ao Senhor e dizer: ah, Senhor, né? Eu até tentei. Eu, né, compartilho porque eu tenho muito temor, né, assim, em mentir, né, assim, e eu me lembro que muitas das vezes eu não tinha carro nessa época e eu ia para o ciclo de oração porque eu sempre tive muito desejo, né, assim, e de estar, né, em comunhão, estar na casa do Senhor, né, eu gosto muito do ciclo de oração das Assembleias de Deus. E eu ia muito, e eu me lembro que eu ia andando, né? E eu estava até compartilhando com um irmão em Cristo Jesus ontem, né? E eu dizendo que Débora era pequenininha, eu colocava Xandinho, né, no colégio, botava Débora no braço, que ela era pequenininha, e ainda tinha que botar uma cadeirinha vermelhinha que ela gostava, para onde a gente ia, tinha que levar essa cadeirinha, no máximo uma outra que era menorzinha, amarelinha, e eu tinha que levar, né, assim, ia no braço, e eu ia andando, né, e chegava lá com prazer, porque eu tinha prazer em estar na casa do Senhor, né, como o salmista Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele pede ao Senhor, mas ele busca. Porque tem gente que diz: ah, Senhor, eu não estou me sentindo fortalecido, e não faz por onde, não busca, não ora, né? Não se esforça, achando que Deus vai dizer assim: é verdade, tá certo, eu não vi, né, que você está com preguiça, que você está desestimulada, que você está decepcionado, que você muitas vezes, né, assim, sua motivação era
coisas, situações, pessoas. E aí, porque você não tem, porque você não está, você está desmotivada a isso. Aí um Deus querido que ele diz, ele nos viu. Ele nos vê quando a gente não tinha forma alguma. Né? O cântico, né, de Salmo 139, ele diz de forma assombrosa, né? Tu me viste, porque tu visse todos os meus ossos, quando nenhum deles ainda tinha. Tu me visse quando eu ainda nem era embrião, né? Ou seja, era embrião assim. Ou seja, mas Deus já tinha escrito todos os seus dias. Um Deus querido que vê. Um Deus querido que tem a sua visão, sabe? Muito mais, eu era pequena e tinha como se fosse um filmezinho, né? Assim, que era a mulher, o homem de 100 milhões de dólares, aí tinha a Mulher Maravilha, né? Poderosa Isis, né? Assim, tinha um que era a visão além do alcance, né? Assim, e aí tinha uma visão além do alcance, né, o humano via e enxergava o que ninguém podia ver. Mas sabe que Deus supera até, né, esses filmes, querido. Sabe que mesmo dizendo, né, visão além do alcance, e aí tinha descia um poder, né, no ator, né, assim, e aí ele enxergava o que não era possível enxergar com a visão de frente, assim, né? E aí que estava ampla, uma visão ampla, mas além daquela visão, né? O que estava diante de você. E esse Deus querido, ele diz, eu te vi. Um Deus querido que diz, eu vi onde você está. Eu vi o que você está fazendo. Eu vi as suas obras. Eu vi o seu sentimento. Eu vi o seu pensamento. Sabe? Um Deus que diz, eu vi o teu coração. Porque quando Samuel vai e o próprio pai, né, de Jessé, por muito tempo, né, eu ouvi e também preguei, viu? Confesso que eu ouvi errado, aprendi errado. Paz, Paulinha, minha irmã Paulinha, né, entrou aí. Obrigada, minha amada. Saudade, que só dela. E aí, um Deus que sabe, e eu ouvi a administração e preguei também errado, reconheço, né, assim, que ouvi um pregador, nem Jessé acreditava no seu filho, Davi. Não, querido, era porque Davi era o caçula, e eu peço perdão a todos que ouviram, né? Eu até ministrar isso, que eu já ministrei, porque eu ouvi e aprendi de uma forma errada e terminei também passando, porque eu olhei para esse texto e disse, poxa, o pai de Davi, nem com Davi, né? Tá certo, Paulinha? Nem com Davi falava, porque Samuel disse, acabaram todos os teus filhos. Ele disse, não, tem um, mas é o caçula. Observe que a expressão que ele diz que acabaram-se porque ele apresenta todos os outros filhos, porque os primeiros eram os mais velhos, né? E era a sequência mais velho, depois mais velho, né? Aí era uma sequência. E aí apresentaram os 7. E a gente sabia que, né, assim, para ser guerreiro, eles tinham uma preparação, ele tinha, e a gente vai ver isso quando, no capítulo de 1 Samuel 17, você vai ver que o próprio Saul, quando Davi vai lá e diz assim, eu vou lutar com o gigante. O que é que Saul diz? Né? Ele diz, olha, este homem, Saul diz, cadê? Davi, entretanto, disse a Saul, não. Versículo 33. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua
mocidade. Então, mostrava que... Tá certo, Paulinha? E aí, Saul mostrou com essa palavra que o quê? Né? Assim, que havia uma preparação desde a sua mocidade. Então, os filhos que Jessé apresenta, né, são os filhos mais velhos, os filhos que tinham uma preparação, né, que tinham uma habilidade, que estava apto, né, a entrar em um exército, como hoje, né, assim, menos de 18 anos, nenhum homem entra nas Forças Armadas, não é não? Na Marinha, Exército ou Aeronáutica, não. A convocação é o quê? Aos 18 anos, que tem que se alistar, tem que se apresentar, não é verdade? Então, tinha-se essa preparação também naquele tempo. Tinha-se uma escolha, uma preparação para ser um guerreiro, né? O próprio Saul também era. E Davi era um pastor de ovelhas, né? E o Senhor olha para Davi, fala com Samuel e diz: eu o vi. Você vai escolher o que eu já tinha visto, o que eu tinha escolhido, porque não se atenta pela aparência, Samuel, porque eu vejo o coração. O coração que Deus viu de Natanael e disse: aí há um israelita onde não há falsidade. Né, que ele não ia dizer uma coisa que não era verdade. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Ah, Filipe, porque tu tá me chamando, eu vou lá, né, e vou acreditar que tem coisa boa lá de Nazaré, né? Não, simplesmente ele diz: tem alguma coisa boa lá em Nazaré? Vem alguma coisa boa de lá? Aí o Senhor diz: ei, Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A figueira, naquele momento, era o quê? Era que a sua mãe estava o escondendo contra aqueles guardas que tinham recebido a ordem de Herodes para o quê? Matar todas as crianças, porque não queria que Jesus fosse rei quando crescesse, mas Jesus já é rei. Antes do nascimento do Senhor já era rei, né? Assim, então nada impede, querido, quem nós já somos em Cristo Jesus. Quando o Senhor dá a visão a João, né, para enviar as cartas às igrejas, o Deus que diz: eu conheço, que é a mesma coisa. Quando eu diz eu vi, né, é porque é momento assim, rápido. Mas quando diz eu conheço, é porque a gente se vê várias vezes, se vê aqueles momentos e passa mais tempo. E aí esse Deus que diz: eu conheço a tua aflição, conheço a tua dor, conheço a tua perseverança, conheço o teu desânimo, conheço que tu nem és quente, nem é frio, né? Era bom que tu fosse o frio, porque eu derramava fogo e te aquecia, né? Ou se você fosse quente, né? Selado, né, pelo fogo, né, do Senhor, mas não nenhum, nem outro, né, assim, Deus olha e diz: eu conheço quando você está em pecado, né, por mais que você possa esconder: não, eu não pequei não, mas pecou aqui, ó, né? Eu estava falando ontem, né, com a pastora Cris, né, e eu estava dizendo, não é palavra de condenação, né, mas tem tanta gente, né, que se julga, né, de pé, de estar perfeito, né, e achando que Deus não revela ao vaso a intenção, o que você está pensando, qual foi a intenção e o propósito, né, que quis ligar, que quis falar, que quis dizer. Não é assim. Olha, Deus, ele revela, querido, sabe? E ele trouxe essa palavra dizendo: eu vi qual foi a sua intenção, eu vi qual foi o que você estava querendo fazer, eu vi. Você pode não ter feito com a ação, não ter praticado com a ação, mas com o teu pensamento você praticou até pior, né, do que você estava, porque você acha que ninguém vê, mas o Deus que vê,
um Deus que vê o pensamento. Se alguém puder me ajudar, mas eu acredito que está lá nas cartas de 1 Coríntios, o Senhor dizendo, né, assim, que o Deus, acho que é Deus de toda graça, que conhece, escuta, né, o pensamento e o coração, o que passa na mente e o coração, e a intenção, né, do coração do homem. Se alguém, né, puder. Eu não estou lembrada agora, mas eu me lembro que, se eu também não estiver enganada, mas eu acredito que é no livro de Coríntios que o Senhor justamente fala sobre isso, né? Assim, que o Deus que conhece a mente e o coração, a intenção, né? Do que passa no coração, porque muitas vezes eu e você acha, né, que podemos esconder, né, das pessoas, do Crônicas? Mas então não é esse não, porque é uma passagem que é lá em Coríntios. Mas vamos lá ver. Obrigada, Bruninha. Primeiras Crônicas, né? Bruninha aí me ajudando. Obrigada, nossa irmã da mídia, né? Sempre aí, né? Pronta. Primeiras Coríntios, ou Primeiras Crônicas 28. 28, 9. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram estas ofertas voluntárias e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi encheu-se de alegria. Tá vendo? Não é esse não, tá certo? É o Deus que conhece, né, o que passa na mente e no coração. É lá nas cartas, eu não sei se primeira ou segunda. Hebreus 4, Hebreus, pastora. Ah, é? Tá certo. 4, obrigada. Minhas amadas aí me ajudando, me socorrendo, né? A pastora também erra, né? Por isso que eu gosto de mostrar, né, as minhas falhas, porque às vezes as pessoas, né, olha a gente numa perfeição. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ele penetra até o ponto de divisão alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Eu hoje te gerei, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Essa passagem que Bruninha colocou é só de Davi, né? Quando convoca o povo, né? E o povo vai de coração entregar o sacrifício. Aí não era esse de eita, obrigado, o povo tá, né, o povo não, né, minhas ovelhinhas estão aí me ajudando, muito obrigada. 1 Coríntios 2,
1 Coríntios, né? 2:11. Não, era Hebreus então. Muito obrigada. Eu pensei que era, mas era Hebreus, tá certo? Era esse, pastora Cris. Obrigada, de Hebreus, tá certo? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Eu tinha quase certeza, né, assim, que era Coríntios, mas não era, esse de Hebreus, né? Aquele que conhece, né, o Senhor, né, a mente, a intenção, é Ele, né? Porque um Deus querido que Ele vê tudo, né? Ele vê todas as coisas. Ele está sempre, sempre presente, querido, né? Assim, para mostrar, né, para nós que Ele nos vê. Um Deus querido que Ele não vê posição, não escolhe por posição, né, por escolha do homem. Às vezes o homem acha, né, que é fulano, porque tem isso, tem aquilo, tem daquela forma, outra, né, assim, às vezes quer até contender, né, com Deus e dizer não, né, porque realmente você acha que a sua escolha foi para ser simplesmente igual, né, a fulano ou a ciclano que você tem admiração. Não, querido, Deus muitas vezes está usando Samuel na sua vida, o chamando, e Deus vai utilizar você, né, da forma que Ele te viu antes de você me conhecer, antes de eu te conhecer, antes dele te formar. E Ele já sabia todos esses dias, estava escrito pelo Senhor, né? Que nessa manhã você possa entender, né? Assim, que Deus não só está vendo, né? Assim, você, né? No seu pecado, tá certo? Como, né? Algumas pessoas que, né? Traz essa acusação, né? Ai, que Deus está, né? É ali, ó, de tocar e olhando para poder, né? Ferir, acabar com você. Não, querido, né? Mas esse Deus que Ele está olhando para mim e para você, dizendo, eu te vi você chorando, eu vi, né, você aflito, eu vi também o teu esforço. Eu lembro de uma vez quando eu, numa situação muito difícil na minha vida, não financeira, né, assim, do meu emocional, e eu fui à casa do Senhor, né, assim, eu já tinha adorado aqui em casa, buscado aqui em casa, e eu fui, né, e eu desesperada, eu me lembro que o Senhor, por sua infinita misericórdia, né, olhou, né, usou uma dirigente para mim, e foi algo tão lindo, né, assim, que, menina, como eu vi o ver de Deus, né, que aí ela disse, eu te vi quando você começou a dar detalhes do meu caminhar, né, do como eu pego, por exemplo, assim, eu vi quando você pegou a bolsa, quando você pegou isso, quando você passou, foi uma coisa de detalhes assim, eu vi, né, assim, e por causa da tua perseverança, hoje tu sais, né, com a vitória nas tuas mãos. Querido, naquele momento, aquela palavra de Deus ter me visto, porque muitas vezes a gente sabe, a gente lê essa palavra, a gente se apropria, sabe, dessa palavra, mas às vezes a gente esquece do Deus que nos vê. Ele nos viu, tá certo? Ele nos viu quando ninguém viu você, Ele te viu, tá certo? Pode você estar dizendo, poxa, a pastora nem me viu, eu mandei um monte de coração, eu mandei um te amo, eu fiz isso, pastora nem me viu. Se preocupa não, Deus viu. É o que importa, Deus viu. Deus viu você. Deus viu você. Deus está vendo você. Deus está vendo onde você está aí. Deus está vendo a tua intenção, o teu coração. Ele está vendo a tua dor. Ele está vendo você. Ele está vendo você. E assim como Ele escolheu para ungir, e quando o óleo é derramado, quando essa palavra é derramada hoje sobre a minha vida, sobre a tua vida, a Bíblia diz que quando aquele óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, o que acontece?
o Espírito do Senhor se apoderou dele. Portanto, se apodera do Espírito do Senhor, que foi transmitido por meio da sua palavra nessa manhã para a sua vida. Sai da onde você está agora, dessa situação, porque o Espírito do Senhor se apodera de você, tá bom? Eu não conheço muito bem esse louvor, né? Mas eu queria cantar ele, tá certo? Deus não desiste de você, Elian Oliveira. Não, Deus desiste de você. A prova é para multiplicação da tua bênção. Deixe que falem que você não tem mais ar de vencedor. Na verdade, os teus planos fracassaram, mas o Deus que ainda é Senhor. Não te importas com acusações. No tempo determinado, elas serão exterminadas. Deus tem o controle de tudo, nada acontece em vão. Passa os céus e a terra, mas suas palavras não passarão. Não desiste de você, por menos que esperar você vai ver o milagre acontecer. Nosso Deus vai te socorrer, Ele vai te dizer o impossível, concretizar a promessa em sua vida. É só crer que com Deus é vencer ou vencer. É preciso de você. Você sabe, Ele é contigo, hoje manda uma unção da tua vida, uso algo que vem para ti, te ajudar a prosseguir, caminhar até o fim. Deus é Deus, não pode recusar, o seu alvo é marchar até o céu chegar. Já tem coroa preparada para ti, você não pode parar, Deus não desistiu de ti. Aleluia. Se as amadas quiserem me acompanhar, Deus não desiste de você, Elian Oliveira. Obrigada, Vanessa. Deus também abençoe a sua vida. E hoje Ele fala contigo. Por isso que eu te digo, como menor que Ele andou do lado a lado, com certeza Ele não deixou teu amigo. Entrar no fogo, entrar na prisão. Deus é especialista em fazer campeão. Se o valente se humilhar e te dobrar, no segundo sopro, joga ele no chão. Jamais desiste de você. Quando menos esperar, você vai ver o milagre acontecer. Nosso Deus vai te socorrer. Ele vai fazer o impossível possível. Vou concretizar a promessa em sua vida. É só crer que com Deus é vencer ou vencer. Deus não desiste de você. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, um privilégio, Senhor, que o Senhor me concede de mais uma vez ter a oportunidade de poder transmitir a Tua palavra. Sei que muitas pessoas, né, comentando que o quanto Deus falou, né? Muito obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor nos vê,
O Senhor viu a cada um que nesse momento entrou e precisava ouvir dessa palavra, de receber da tua palavra, Pai. Essa palavra que quando ela entra e penetra na nossa vida, é liberada uma unção de poder, de autoridade, de fortalecimento, de revestimento sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque você é o nosso Deus, você é o nosso socorro, você é o nosso abrigo, porque ainda que ninguém nos veja, ainda que ninguém nos perceba, Pai, o Senhor nos vê. O Senhor se importa com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com as nossas fraquezas, com a nossa posição, com o nosso esforço. Um Deus que vê. Obrigado, Deus, porque tu não vê como o homem vê, que muitas vezes vê achando que nós queremos aparecer, queremos ser maior, melhor do que as pessoas. Mas obrigado, porque o Senhor vê um coração desejoso em ti, desejoso, né? Em ti obedecer, Pai. Muito obrigado. Nos concede um dia de excelência. Continua conosco e fazendo-nos sentir que o Senhor está nos vendo. O Senhor está vendo cada passo, cada respirar, cada mover das nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, né? Se você puder continuar sendo, né, esse agente abençoador que vocês têm sido, né? Compartilha, né? Indica para alguém, envia para alguém que nesse momento talvez esteja tão desesperado, dizendo: Deus não me tá vendo. Deus não está vendo o que eu estou passando, a situação. Quantas vezes até tem crente, né, que diz: parece que Deus não está me vendo, parece que Deus se esqueceu de mim. Né? Assim, por mais que você esteja debaixo da figueira, né, o Senhor está dizendo para você, por mais que você esteja apacentando a poucas ovelhas, por mais que você esteja fazendo essas poucas coisas que você acha que não vai prosperar, que não vai haver milagre, que não vai haver multiplicação, não vai haver a provisão do Senhor. Eu quero dizer que Deus está dizendo: eu vi o teu esforço, eu vi quando não havia possibilidade, né, de acontecer, mas porque você creu na palavra de Deus, eu vou fazer os lacinhos, mesmo sem nem ter visto um monte de loja, um monte de coisas, mas eu vou continuar fazendo, porque eu sei que o meu Deus é o Deus que me vê o meu esforço, vê o meu trabalho, vê a minha confiança, vê a minha dedicação, vê que eu estou crendo que em algum momento, né, num estralar de dedos ou no piscar de olhos do Senhor, o novo, a promessa vai se cumprir na minha vida. O inesperado, o impossível vai se tornar possível. Mas o Deus que também vê, ele está vendo que muitas vezes você está dizendo: nossa, tem tantos, nem vou fazer mais. Porque você acha que não vai ter, né? Assim, o Deus que está dizendo: eu estou vendo que você, né, parou, né? Continua, porque o que eu tenho, eu não menti, né? Do que eu vou fazer por você, simplesmente obedece, simplesmente faz, porque eu estou vendo. A pastora não pode ver, você não pode ver o que o outro está fazendo, mas o Senhor está dizendo: eu vi você. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada uma de vocês.